Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Já te aconteceu alguma vez estar numa aula da universidade e de repente cruzares o olhar com alguém? Às vezes pode ser estranho. Ou num aeroporto onde te cruzas com milhares de pessoas literalmente e há uma que fica a olhar para ti como se te estivesse a reconhecer. A forma de olhar mostra conhecimento ou desconhecimento. Mas não é estranho e até o desejamos quando chegamos tarde a casa. Entramos na cozinha, cumprimentamos a nossa mãe e já está a acabar de preparar o jantar e não nos olha porque está a cortar cebola. Olá, mãe. E é só então que para e apanhada de surpresa, diz com um sorriso: Olá. E depois de um beijo, de um comentário sobre o dia, pede: Olha, podes levar o saco do lixo à rua? Ninguém gosta de levar o saco do lixo à rua, mas todos gostamos de ser olhados com um sorriso. Estamos na Quaresma e Deus está a pedir a cada um de nós conversão. Conversão significa girar a cabeça para poder olhar melhor. Olhar para Deus. Olhos nos olhos. Pode ser difícil às vezes. E por isso podemos pedir-lhe agora ajuda a Deus para a nossa conversão. Porque pode ser que Ele esteja a sorrir para ti e tu estejas a cortar a cebola. Isso foi também o que aconteceu a Pedro, na noite em que traiu a Jesus 3 vezes. Deus é estranho por vezes, mas isso mesmo foi o que ele fez nessa noite e que agora te quero contar. Faz frio. Os soldados acabam de levar a Jesus algemado para a casa de Anás, o sumo sacerdote. Pedro vai atrás, escondido. Até que vê que entram na casa e ele espera o melhor momento. Passado algum tempo, bate à porta, abre-lhe a porteira e depois de umas palavras consegue entrar e vê que já estão os servos de Anás todos à volta de um braseiro a aquecer-se. Pedro, que não quer parecer estranho, vai também ter com eles. Lá dentro está Jesus, a ser interrogado por Anás e por mais algumas autoridades do país. Dão-lhe uma bofetada, maltratam-no e burlam-se de Cristo. Pedro não sabe nada. Até que uma das criadas de Anás lhe pergunta a Pedro em voz bem alta: Não és tu também um dos seus discípulos? Não conheces esse homem? E assim, mais uma vez, mais duas. Até que acaba o interrogatório lá dentro. Trazem Jesus algemado para fora e todos os que estavam ali sentados junto ao braseiro levantam-se para ver passar ao longe a Jesus de Nazaré. E é neste momento em que Jesus está a passar pelo átrio, diz o Evangelho, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Encontraram-se os seus olhares, porque Jesus se volta para procurar a Pedro no meio daquela multidão. Onde estás? Voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro recordou-se da palavra do Senhor quando lhe disse: Hoje, antes de o galo cantar, irás negar-me 3 vezes. E vindo para fora, chorou amargamente. Onde estás? É Jesus que volta a cabeça para encontrar a Pedro. E aqui começa a mudança dentro de Pedro. Começa a conter o choro. E como não consegue, vem para fora. Por fim, lembrou-se de quanto Jesus o amava. A conversão começa com a memória do amor. Neste caso, a memória de Pedro, de quanto Jesus o amava. Antes de o galo cantar, irás negar-me 3 vezes.
mas eu roguei por ti para que a tua fé não desapareça. Foi Jesus que se voltou. Foi Jesus que se converteu para procurar a Pedro. Mas os seus olhos não o recriminavam. Está a dizer-lhe, não me abandones. Apesar de me teres traído, eu roguei por ti ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Onde estás? Jesus pode ser que também nos esteja a fazer esta pergunta a cada um de nós na Quaresma. Onde estás? Perto, longe, ouves a minha voz a chamar-te? Vês os meus olhos? A Pedro bastou-lhe um olhar para se lembrar de como antes tinha sido feliz com Jesus. Entendeu, nesse momento, o amor de Jesus. E também, nesse momento, a tristeza deixou-o. Porque a conversão é a memória do amor. A conversão é uma ação de Deus na nossa vida. Ele pode intervir na nossa vida como na de Pedro, se nós nos deixarmos amar por Ele. Se deixarmos de olhar só para o que nos faz tristes, como quem corta uma cebola. Não sei se já cortaste uma cebola alguma vez. Senhor, que eu me dê conta de que Tu continuas a olhar para mim com o mesmo olhar. O Papa Francisco pediu-nos aos cristãos para nestes dias termos um diálogo de coração a coração com Jesus. E na sua mensagem da Quaresma dizia-nos: o que conta verdadeiramente aos olhos de Deus é que a oração escape dentro de nós, chegando a romper a dureza do nosso coração. Só entra no nosso coração quem nós queremos amar. Deixemos que Cristo entre. E se não conseguimos, porque às vezes o nosso coração já está muito ferido e com sangue em crosta, então entremos cada um de nós no seu coração primeiro. No coração de Cristo, na cruz. Ele também foi ferido por tantas pessoas que o ignoram. Batei e abrir-se-vos-á, diz o Evangelho de hoje. Bater ao coração de Jesus crucificado. E Ele vai voltar a olhar para ti. Temos que entrar no seu coração e ver como o Senhor tem desejo de voltar a estar connosco. Para Ele a cruz também não foi fácil. E o nosso caminho da Quaresma é um caminho que vai chegar até à Semana Santa. Nessa semana em que olhamos a cruz de Jesus, quando Ele morre, está sepultado depois de morto e volta à vida na ressurreição. Temos que olhar com calma para Jesus. É Ele que está a olhar também já para nós. Neste momento em que estamos a fazer estes 10 minutos de oração. De facto, o que conta verdadeiramente aos olhos de Deus é a nossa oração. Para que Ele possa entrar também no nosso coração. É fácil dizer ao Senhor: Senhor, eu não sou capaz, mas Tu és capaz, porque Deus pode sempre mais. E sim, é verdade que Ele continua à nossa procura, tal como procurou a Pedro. Se não o deixarmos, Ele também não nos deixará. São Pedro, quando estava na casa de Anás, estava nervoso, estava com medo. Parece que toda a sua vida lhe passava em cima. Mas de repente aquele olhar de Jesus foi como um bálsamo, como uma espécie de remédio que uma pessoa toma e fica outra vez com a pele fininha. Assim ficou o seu coração. O olhar de Jesus bastou para ele se converter. Mas repara, foi Jesus que olhou primeiro para ele. Senhor, pedimos-te que também Tu olhes para cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.